Então vamos lá, ó. Deixa eu ver se ele copia, ó, tá aqui, ó. Não é isso não que eu quero. Eu quero que copie isso aqui. Copiar. Colar. Ué, ele tá vindo com isso? Por que será? Não é isso que eu quero. Eu quero essa parte. Ctrl C. Agora veio. Ó, vamos ver se o V1, ó, então aqui nós temos que ver, se esse código está certo, né? Se está fazendo sentido. Então o V1 tem que ser esse cara. O V2 tem que ser esse. E o V3 tem que ser esse. Né? Deixa eu ver aqui, batendo um olho, ó. Batendo o olho, ó, esse menos 1, 1 e 0, né? O V1 não tem contribuição em Z, ó. Tá vendo que o zero é Z, o Z é 0 aqui, ó. Então o V1 não tem contribuição em 0. O V2 não tem contribuição em X, tá aqui, tá certo. E o V3 não tem contribuição em Y. Então essa primeira análise, pela primeira análise já está certo. Agora aqui, né, você tem que fazer x2 menos x1, Então, ó, quando você faz x2 menos x1, exatamente, ó, x2 é 0, 1, 0 menos o outro vetor que é 1, 0 e 0. Isso daqui, se você fizer a conta, ó, 0 menos 1 dá um menos 1, 1 menos 0 dá 1 e 0 menos 0 dá 0. Tá certo, viu? É isso mesmo. Então, passou nesse primeiro teste aqui, isso daqui está ok, tá? Então, aqui você está calculando todos os vetores. Aí você pode guardar isso. É uma lista de arrays, tá? Então, você pode guardar, vou chamar aqui de V. Esses são os V-vectors. São todos os vetores V, tá? Aí depois você pega, aí você tem todos os V-vectors, aí você tem que aplicar, aí você tem que usar essa função para calcular o θ. Cada θ, né? Cada θ desse aqui, ó. Esse CPK é o θ, um único θ. Né? E aí, para fazer é uma coisa bem parecida com isso, né? Você pode guardar tudo numa lista. Eu acho que então você vai ter quantos ângulos mesmo? Se você vai ter n menos 1 ângulos, né? Se você tem 4, você tem 3. E você tem... Ah, não, ângulo. Ângulo é diferente, ó. Então, assim, ó, tem um detalhe aqui, ó, importante, né? Senão, eu acho... Tudo isso que eu estou falando, eu acho relevante para entender, ó. Então, você tem x1, x2, né? Vamos pensar no caso geral. Você vai até xn, que é o tamanho da sua sequência que você está, né, de inputs. Aí o x é a representação de cada um desses pedaços da sua sequência. O vetor V, como a gente viu, ele não vai até n, ele vai
Então ele vai ter V1, vai ter o V2, ele morre antes, ele morre aqui, ó, no Vn-1. Né? E os ângulos, porque é assim, ó, para você calcular o V, você precisa de 2 desse aqui, ó. Aí você calcula um V. Por isso que vai até n-1. Você precisa de 2. Né? Então, aí esse V1 é x2 menos x1, você calculou esse. Depois você vai pegar o x3 menos x2 e vai calcular esse. E você vai ter que pegar xn menos 1 para calcular esse daqui. Aí tem os ângulos. Os ângulos, novamente, aí vamos colocar em vermelho. Os ângulos, você precisa de 2 vetores desse. Então você precisa de V2 e V1, aí se calcula um ângulo. Tá? Então você vai precisar do V3 e do V2 para calcular o segundo ângulo. E aí, como você depende de 2, pela mesma lógica, você vai parar aqui, ó, em n menos 2. Tá? Então, os ângulos, se a tua sequência original tem n pedaços, sua sequência, né, seus embeddings, são n embeddings ali, então os ângulos vão ser n menos 2. Tá explicado aqui. Então, isso é importante porque agora, vamos lá no código, ó. Vamos no código aqui e vamos desculpe. Então vamos calcular todos os ângulos, né? Então eu vou fazer uma coisa parecida. A estrutura é a mesma aqui, tá? A estrutura é essa, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui o que eu tenho que chamar é a função θ. Só que aqui o que eu tenho que colocar são os v-vectors. V-vector, v-vectors aqui. Aqui o range não é de... Isso daqui é o n, né? n menos 1, mas não é mais n menos 1, é n menos 2. Aqui é 2. E que mais? Eu acho que tem um detalhe aqui. Não estou seguro se essa ordem está correta do jeito que eu defini a função. Não, não tem... 1 e 2. Tá certo. Eu acho que está certo. Então, aqui são os... all θ. Vou chamar de... Bom, ele rodou. Vamos ver se faz sentido, né? Ó, all θ. Então ele calculou... Bom, isso aqui já é um bom sinal. Ele calculou... O ângulo, ele está calculado em radianos, tá? Não é grau, é radianos. 2.1 praticamente, né? Radianos. E aqui deu 2.1 radianos. Isso daqui cheira... apesar de eu não sei de cabeça os ângulos lá, isso aqui está cheirando bem, porque por causa da simetria aqui dos dados que eu utilizei, ó. Isso daqui é um triângulo, como que fala? Equilátero, né? Isso daqui é um triângulo equilátero. Então, esse ângulo que ele calculou, que é esse 2.09, esse ângulo é igual a esse, tem que ser obrigatório, porque isso daqui é um triângulo equilátero. Então, esses ângulos aqui são todos iguais. Aí, esse ângulo, aí é um probleminha de precisar ver, né? Se faz sentido, mas eu acho que... preciso ver aqui. Bom, vamos lá. Triângulo equilátero. Tá, vamos lá. Vou me esforçar aqui. É
É um problema de geometria do... Vamos ver se faz sentido. É importante a gente... vamos ver aqui, vamos... Pôr mais uma aqui. Vou pegar essa figura, vou copiar ela, Ctrl C, vamos colocar aqui, ó, Ctrl V, tá certo? Bom, um triângulo equilátero, qualquer triângulo equilátero, os ângulos internos que eu vou colocar em laranja, esses ângulos aqui, eles são 60 graus, tá? 60 graus. Todos eles. Esse ângulo aqui de fora, que é o ângulo que nos interessa, esse ângulo aqui, se esse é 60, o resto aqui, você tem que completar o resto para dar 180, né? Então esse aqui é 120. Tá? Então esses ângulos aqui, esse e esse, tem que ser 120. 120, então, bom, π é 180, né? Aqui está em radianos, aqui está em graus, 120, aqui é x, fazendo essa conta, vamos ver, você tem 120 dividido por 180, né? É isso aqui. Então, vou colocar essa conta aqui lá para ver se bate com aquele 2. Isso aqui tem que dar, né? Segundo isso daqui, vou colocar assim uma interrogação, isso daqui tem que dar 2.09 barararará, tá? Esse número aqui tem que dar isso. Vamos ver se dá. Vou colocar aqui. Então, já esqueci o número. 120 por 180, né? Tá, π. Então, vamos lá. Então, π, né? Acho que o π é calculado assim. Isso, beleza. Que multiplica 120 por 180. Ó, é isso aí, ó. Bateu, ó. Tá vendo? Então é isso, ó. O código está aqui. Lógico que precisa dar um ajuste aqui, mas aí você vai dando os ajustes. Mas já está explicadinho e beleza? Aí qualquer coisa você entra em contato.